A análise agora, neste Jornal A Hora de Almoço, com José Filipe Pinto. Boa tarde e bem-vindo. Olhando para estas novidades de última hora, acerca deste Conselho de Paz, o que é que sabe até agora sobre este encontro futuro? Muito bom dia, Bruno. Bom dia também aos senhores telespectadores. Este dado é um dado preocupante e deve ser visto nessa perspectiva. É um dado preocupante porquê? Porque a última vez que aqui estive expliquei que havia o perigo deste Conselho de Paz pensado para Gaza, ser depois extrapolado para outras situações, concretamente para a Ucrânia, concretamente para a Venezuela e provavelmente para Cuba. E o que nós percebemos que este convite de Donald Trump a Putin pode precisamente consubstanciar essa tentativa de quê? De dizer que todos os conflitos vão ser resolvidos através de um Conselho de Paz. Conselho de Paz presidido por quem? Por ele. E um Conselho de Paz que vai ter quem como representantes? Primeiro que tudo, os seus aliados. Por isso mesmo ele escolheu todas as pessoas da sua confiança. O seu genro, mas também o Witkoff, e depois convida Tony Blair. Tanto para o Conselho de Paz como para o Conselho Executivo. Mas já há muitos presidentes que dizem que foram convidados. E esses presidentes estão agrupados por zonas. Por exemplo, na América, ele convidou o presidente do Brasil, convidou o presidente também da Argentina, o do Paraguai e o do Canadá. Mas depois aqui na Europa convidou presidentes ou primeiros-ministros de quem ninguém fala. Porque, para além de Meloni e Orbán, que era normal ele convidar, convidou, por exemplo, o presidente do Chipre, convidou o presidente da Roménia. São personalidades com muito pouco peso a nível da União Europeia, a nível, portanto, do continente europeu. O que isso significa? Que Donald Trump não quer a Europa presente neste Conselho de Paz? Não, ele quer, mas, por exemplo, também convidou Erdogan. Significa que, primeiro que tudo, ele escolhe aqueles com os quais sente afinidades políticas e depois tenta ser o mais abrangente possível. Este Conselho de Paz, Bruno, o que aqui está é uma tentativa de criar uma estrutura paralela à Organização das Nações Unidas, em que também há um Conselho de Segurança e, aliás, replica muito o seu funcionamento. Repare, quem convida é Donald Trump. Donald Trump convida e a duração do mandato é 3 anos. Mas se contribuírem com $1.000 milhões, aí o mandato é vitalício. Passam a ser membros permanentes. É uma réplica do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E como no Conselho de Segurança das Nações Unidas também está a Rússia, percebemos claramente que ele iria convidar também Putin para fazer parte deste Conselho de Paz. Depois... Olhando para essa questão que falava, de facto, de ser um órgão de supervisão, entre aspas, pode ser eficaz sem um mandato da ONU? Não, esse é o problema, é que o que é que disse a Presidente da Assembleia Geral da ONU? Que só quem tem, e ela disse, quem tem capacidade, ao mesmo tempo moral e legal, para reunir todos os povos, independentemente de serem, todos os países, independentemente de serem grandes ou pequenos, é as Nações Unidas. E o que é que acontece? O que Donald Trump disse que as Nações Unidas eram uma estrutura obsoleta. Não correspondia à realidade do nosso tempo. Era preciso alterá-la. E percebemos claramente qual é a alteração dele. É ele pôr-se como Rei Sol no topo da pirâmide e, a partir daí, convidar quem ele entende que deve, portanto, fazer parte destes diferentes órgãos, tanto do Conselho de Paz como do Conselho Executivo. E depois percebemos claramente a visão que ele tem é aquilo que eu chamo sempre o expansionismo transacional. O que é este expansionismo transacional? Os negócios acima de tudo. Por isso mesmo, repare, quando houve o Conselho de Segurança, perguntou-se quem é que seriam os membros com direito de veto, os membros permanentes. E então percebeu-se que teria de ser os Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética, tinham acabado de ganhar a guerra. Depois a França e a Inglaterra, o Reino Unido, porquê? Porque tinham sido as grandes vítimas da guerra. E depois a China, que não era a República Popular da China, era Taiwan, era Taipei. E porquê? Porque era um aliado tradicional dos Estados Unidos. Havia aqui um argumento para explicar quem é que, naquela realidade, tinha direito de veto. Neste momento o mundo mudou completamente. Temos um mundo de múltiplas ordens. E o que Donald Trump está a dizer claramente é que ele é que vai decidir como é que o mundo tem de ser organizado. E então a estrutura que existe
acaba por ser alguma coisa que ele vê como um oponente ao seu desejo. E por isso mesmo, como é que ele faz? Cria uma estrutura paralela. E esta estrutura paralela, repare, quem é que vai administrar este tesouro? Esse é um problema que vem desde o tempo da Grécia. Quem é que, quando Péricles fez a Liga de Delfos, perguntou-se quem é que administra o tesouro? É Atenas, é Péricles. Aqui é a mesmíssima coisa. Quem é que administra este tesouro destes 1.000 milhões de dólares para ser membro permanente ou ter um mandato vitalício? É Donald Trump. De milhão. Além de sabermos que convidou Vladimir Putin, ontem foi avançado que Netanyahu foi também convidado. Faz sentido incluir o primeiro-ministro de Israel, a parte direta no conflito, num Conselho de Paz? E provavelmente, quando isto chegar à Ucrânia, Vladimir Putin também será convidado, sendo também um dos intervenientes. Isto prova que o que aqui está não é um critério moral ou um critério ético. O que aqui está é um critério transacional. E como é um critério transacional, o que é que acontece? Um dos aliados que ele tem no Médio Oriente, o aliado tradicional, é Benjamin Netanyahu. Então ele tem de fazer parte. E se ele não fizer parte, fará alguém que o represente. Da mesma forma que nós percebemos claramente que o Egito está muito representado nas personalidades, principalmente do Conselho Executivo. E porquê? Porque também é um aliado que convém a Donald Trump. Dito de uma forma mais simples, Donald Trump foi fazer negócios ao Médio Oriente e agora está a tentar recompensar e está a tentar que estes membros percebam que aquilo que está em Gaza, afinal, é o projeto ainda da Riviera. E é um projeto da Riviera, não é uma despesa, é um investimento. E por isso mesmo ele diz, sou eu que escolho quem é que faz parte. E mais, as decisões vão ser tomadas por maioria, mas vão precisar da aprovação final do Presidente. E quem é o Presidente? Donald Trump. Bem, olhando agora para um outro tópico, que é acerca deste Conselho Europeu Extraordinário, que à partida não há data ainda oficial, mas será na próxima quinta-feira. Esta cimeira poderá reforçar a coesão europeia ou expor ainda mais as divisões que já assistimos? A Europa está a descobrir, com grande sofrimento, que também tem conjuntura. Significa o quê? Que tem de saber adaptar-se aos tempos e que tem de fazer o seu trabalho. E o que acontece é que Donald Trump já disse que vai impor sanções 10% neste momento, a partir de junho será 25%, sobre quem? Sobre os países que mandaram tropas para a Groenlândia. Só faltou um, a Eslovénia. Todos os outros países europeus que mandaram tropas para a Groenlândia vão ser sancionados com uma tarifa de 10%. Aí a Europa tem de reagir como um todo. E é por isso que António Costa convocou o Conselho Europeu. Precisamente para dizer o quê? Que a Europa tem de falar a uma única voz. E que, repare, no Comitê de Paz, quem é que está? Estão aqueles que na Europa são essencialmente aliados de Donald Trump. Mas também aparece, como eu expliquei, países como a Roménia e o Chipre que nada têm nisto. Significa, é o alargar a sua base para quê? Para tentar minar a coesão europeia. E o que a Europa está a tentar mostrar é a tentar encontrar uma estratégia de resposta. O que é que acontece? As posições têm sido muito cautelosas. E porquê é que têm sido muito cautelosas? Porque a Europa percebe que neste momento está numa situação de grande... está periclitante. E como está periclitante, precisa do apoio dos Estados Unidos. Mas não pode condescender com tudo o que os Estados Unidos exigem. O que é que acontece? Neste momento, o que está em cima da mesa é a Europa, no início de 2025, portanto há um ano, tentou impor sanções como resposta às sanções norte-americanas. Depois, em fevereiro, decidiu que, afinal de contas, não as ia impor porque o processo estava a ser negociado. Percebemos um ano depois que isto não acontece. E então, qual é o montante dessas tarifas que a Europa pode impor a produtos norte-americanos? É 93 mil milhões de euros. Repare, é o que acabamos praticamente de dar para a defesa da Ucrânia. E há um dado muito importante e que eu penso que terá de ser chamado à colação. Nós sabemos que, evidentemente, a União Europeia dispõe de um mecanismo que lhe permite, portanto, fazer frente a ameaças externas. Esse mecanismo chama-se o instrumento anticoerção.
Foi pensado para um país europeu em particular. Afinal de contas, agora aplica-se à União Europeia como um todo. O que é que diz este instrumento anticoerção que foi aprovado em 2023 e que nunca foi utilizado? Quando um país puser em causa a soberania de um país europeu, é evidente que quando, por exemplo, tomar medidas de uma política económica, que seja uma política económica que possa pôr em causa a soberania desse país, o que é que os países da União Europeia fazem? Vão pôr em vigor o instrumento anticoerção.